Olá, sejam bem-vindos. Hoje falaremos um pouco sobre os idosos e seus direitos. O envelhecimento populacional é um fenômeno crescente no Brasil e no mundo, resultado do aumento da expectativa de vida e das melhorias nas condições de saúde e qualidade de vida. No Brasil, o número de pessoas com 60 anos ou mais vem crescendo significativamente, trazendo à tona a importância de políticas públicas e normativas que garantam os direitos desse grupo. Diante desse cenário, o direito dos idosos se destaca como um conjunto de garantias essenciais para promover a dignidade, autonomia e inclusão dessa população. Os direitos dos idosos estão regulamentados no Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003 e na Política Nacional do Idoso, Lei 8.842 de 1994. São direitos fundamentais: a educação, a cultura, o esporte, o lazer, espetáculo, saúde e preferenciais. Os direitos menos conhecidos são os de acesso a medicamentos gratuitos, ao uso de transporte público gratuito e a isenção de impostos de renda. Prioridade processual em ações judiciais. O Estatuto do Idoso estabelece a prioridade processual para pessoas com 60 anos ou mais, acelerando o trâmite de suas ações judiciais. Essa medida visa reduzir o impacto do tempo no andamento dos processos, reconhecendo que a idade avançada torna a celeridade ainda mais relevante. Assistência judiciária gratuita para idosos de baixa renda. Para idosos em situação de baixa renda, o acesso à justiça é um direito amplamente protegido pela assistência judiciária gratuita. Essa assistência cobre custos processuais, como taxas e honorários advocatícios, tornando o sistema judicial acessível a quem não possui condições financeiras para custear um advogado. Medidas contra golpes e abusos financeiros. Medidas legislativas e políticas públicas buscam prevenir e punir golpes direcionados a idosos, como estelionato e apropriação indevida de bens. Direitos em contratos e empréstimos. O Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor estabelecem garantias para proteger os idosos em transações contratuais, especialmente em relação a empréstimos e financiamentos. Educação financeira. A educação financeira é uma ferramenta poderosa para prevenir abusos. Programas voltados à terceira idade promovem conhecimento sobre práticas seguras, orçamento, controle de gastos e planejamento financeiro. Os idosos enfrentam uma série de desafios únicos, que muitas vezes envolvem aspectos emocionais, físicos e sociais. A solidão é uma das maiores dificuldades para a população idosa, especialmente para aqueles que vivem sozinhos ou longe de suas famílias. Em decorrência ao avanço da idade, o declínio da saúde física e mental torna-se mais comum. O orgulho é uma característica comum entre muitos idosos, que podem relutar em aceitar a ajuda de familiares ou profissionais, seja por temerem um fardo ou por desejarem manter sua autonomia. A perda da capacidade física e cognitiva pode gerar uma crescente dependência de familiares e cuidadores para as atividades do dia a dia, como higiene, alimentação e locomoção. Essa dependência muitas vezes impacta a autoestima e pode causar frustração, já que muitos idosos sentem que estão perdendo o controle sobre suas vidas. Acesso a informações sobre direitos e benefícios. A legislação brasileira, por meio do Estatuto do Idoso, assegura que as pessoas idosas tenham pleno acesso às informações sobre os seus direitos e os benefícios disponíveis em diversas áreas. Orientação sobre medidas de proteção. Além do direito à informação, os idosos também têm garantido acesso à orientação jurídica sobre medidas de proteção. Instituições como a Defensoria Pública, Ministério Público e bem como centros de apoio e assistência social oferecem orientações como proceder em caso de violência, abandono ou outros abusos. Olá, eu me chamo Júlia e estou aqui representando o meu grupo do trabalho de extensão. Nós somos acadêmicos do segundo semestre do curso de Direito pela instituição da FAEST. Nós convidamos para colaborar conosco a doutora Joanete Dallabona, que vai trazer informações sobre os direitos dos idosos. Doutora, primeiramente eu gostaria de pedir que a senhora nos conte um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a sua trajetória profissional. Olá, eu agradeço a confiança e eu espero contribuir com o trabalho de vocês. Eu trabalhava na área contábil, entrei na faculdade de Direito com 40 anos, me formei com 45. Então, desde 2016, eu atuo na área civil. Então, eu atuo muito na área de família, na área de previdenciário, direito do consumidor. Eu só não me identifico assim, muito na área criminal.
E eu tô aqui, fico à disposição para poder responder o que vocês precisam. Bom, doutora, nosso grupo formulou algumas questões que eu vou usar para conduzir a nossa entrevista. A nossa primeira pergunta é: existe algum imposto que os idosos só deixam de pagar se forem atrás dos direitos deles? Sim, em regra, todo direito ele precisa ser solicitado formalmente. Nós temos o direito dos idosos, que esse ele ocorre de forma automática com a idade. Por exemplo, o direito de atendimento nas filas de banco, por exemplo, o direito de ter o acompanhante em hospitais, seja para fazer exame, consulta, internamento. E aqui eu gosto sempre de frisar que é um direito e não uma obrigação. Existem alguns hospitais que confundem e acham que o idoso é obrigado a ter acompanhante. Não, é um direito do idoso de ter esse acompanhante. Então, são direitos automáticos. Agora, quando a gente fala de imposto, o idoso, ele paga imposto. Ele tem direito a alguns benefícios, algumas isenções. E, em regra, essas isenções ele precisa requerer formalmente. Por exemplo, nós temos o IPTU, que ele tem que ir até a prefeitura, fazer o requerimento e comprovar que ele se enquadra dentro dos requisitos que lhe dão esse direito de isenção. Por exemplo, ele tem que comprovar a idade, ele tem que comprovar que é um imóvel único, que esse imóvel único ele serve para moradia e que o valor venal desse imóvel não ultrapassa um determinado valor. Porque se for um imóvel avaliado elevadamente, ele já não tem esse direito. Então, ele faz toda essa comprovação e requer. A prefeitura municipal, no setor específico para essa análise, vai analisar o requerimento, vai analisar as provas, vai deferir o benefício ou vai negar. Se o município negar essa isenção do IPTU e o idoso vê que ele tem o direito, que ele cumpriu todos os requisitos e mesmo assim ele foi negado, ele pode buscar com ação judicial a ter o seu direito deferido em razão do que a lei lhe oferece. É um direito. Mesma coisa a aposentadoria. O idoso tem o direito à aposentadoria, mas não é automático. Ele tem que requerer junto ao INSS e também ele tem que atender todos os requisitos de cada tipo de aposentadoria. Ou mesmo falando de idoso, o idoso de baixa renda, que ele não tem direito a aposentar, mas ele não tem condições de se sustentar, ele tem direito ao BPC-LOAS, que é um benefício que auxilia o idoso. Então, também ele tem que requerer, ele passa pela perícia social para comprovar a baixa renda, ele passa por uma perícia médica, se for em caso de incapacidade, ou somente mesmo a perícia social, se for questão de idade. Ele vai comprovar os requisitos, que ele atende os requisitos que a lei exige, para que lhe seja deferido o benefício. Igual ao IPTU, se o INSS negar esse benefício idoso ou aposentadoria, mas ele tem o direito comprovadamente, mesmo assim ele foi negado, ele busca judicialmente, entra com uma ação judicial e aí o juiz, de forma imparcial, vai analisar os requisitos e vai deferir o benefício ou vai negar realmente se não tem direito, né? Mas são direitos que precisam requerer formalmente. A nossa próxima pergunta é: existem diferenças nas isenções de impostos para idosos em diferentes estados? Sim, existe. Se a gente falar do IPTU mesmo, da isenção do IPTU, existem municípios que concedem essa isenção, tem outros que não. Tem outros que colocam alguns requisitos diferentes, porque tanto o município quanto o estado, eles têm uma legislação própria, eles têm autonomia para administrar certos tributos. Então, varia sim, tem impostos que variam de município para município, de estado para estado. A nossa próxima pergunta é sobre como o idoso pode obter informações sobre os benefícios fiscais da sua região. Sempre é importante procurar a Prefeitura Municipal, os setores, né, a Secretaria de Finanças ou a própria Secretaria da Fazenda Pública Municipal e obter essas informações. Tem a Fazenda Pública Estadual também, quando se trata de PVA ou tributos estaduais, né, que podem estar fornecendo essas informações. Tem alguns municípios que eles criam um conselho de direito do idoso.
Então, quando tem esse conselho, ele está voltado exatamente para defender o direito do idoso, para explicar e dar essa orientação, esse suporte. Tem também a Defensoria Pública que pode ser buscando essas orientações, e também é importante procurar sempre um advogado especialista na área tributária, que dele vai poder orientar de forma correta, mostrar qual o direito, qual o imposto, o tributo que pode ter isenção total ou parcial e qual é a forma correta de você requerer e ter deferido esse benefício que a lei ampara, que é um direito do idoso. Muitas vezes eles não sabem qual o direito que ele tem, então ele precisa buscar essas informações nesses órgãos para descobrir o direito que ele tem e como ele chega nesse direito. A nossa próxima pergunta é: o que é a curatela e em quais casos ela pode ser aplicada ao idoso? A curatela, ela é um mecanismo jurídico que ela visa proteger o direito da pessoa que não tem capacidade na vida civil. Então, diferente da guarda e da tutela, que defende o direito da criança e do adolescente, a curatela é não só o idoso, mas a curatela é quando uma pessoa maior de 18 anos possui alguma incapacidade, quando ela não pode responder pela vida civil, pelos atos que ela pratica. Então, ela tem o direito da curatela. Ela é um processo judicial, onde vai ter que ser comprovada a incapacidade da pessoa. Se ela tem essa incapacidade de praticar os atos da vida civil, aí sim vai ter o curador que vai representá-la e vai responder por ela e administrar tanto os seus bens quanto os seus direitos na vida civil. Agora a gente vai para a nossa última pergunta, que se trata: em casos de litígios judiciais, o idoso tem algum tipo de prioridade no andamento do processo? Sim, a pessoa que tem de 60 anos acima, ela pode requerer e tem que requerer no processo a prioridade na tramitação. E a pessoa que tem de 80 anos acima, ela tem prioridade da prioridade, que a gente fala. Ela pode requerer também essa prioridade às pessoas acima de 80 anos, que o processo ele vai tramitar, em regra, ele vai tramitar com mais urgência. Eu gostaria aqui de agradecer a senhora em nome do nosso grupo, da nossa instituição, por ter se disponibilizado, por ter respondido as nossas perguntas. Fica aqui o nosso muito obrigada.